pessoal, estamos aqui mais uma vez, iniciar o vídeo 2/5, então vamos lá. Conhecer o equipamento, definições gerais. Então tá lá, nessa imagem, indicando, você olha aqui com calma, né, para conhecer o equipamento, que é importante conhecer o equipamento, e a gente só consegue ter uma visão apropriada das coisas quando a gente tem um conhecimento. Então, aqui, ó, caçamba. Então, 2, ó, articulação da caçamba, está articulada. Articulação intermediária. Cilindro da caçamba, 4. Então, aqui trabalham com pneumática, trabalham com hidráulica. Então, isso tudo precisa se ter o conhecimento disso. E dentro do manual se dá as informações de manutenção. Já extrapolou a questão da segurança do trabalho. A segurança do trabalho, o papel dela é saber que existe uma manutenção e que essa manutenção está sendo feita e há algum responsável por essa manutenção. Tem muitas empresas que criam um certo ciclo vicioso do próprio operador, é o que faz a manutenção ou algumas pequenas manutenções. Isso nem sempre é prudente, porque a pessoa precisa ter conhecimento e também existe desvio de função, né? É claro que a atividade de manutenção simples, que está dentro de uma atividade operacional do próprio operador, lógico, ele pode fazer. Agora, tem que saber bem até que dimensão vai isso, para não haver um desvio de função e colocar uma coisa para técnico mecânico ou engenheiro mecânico, quem fazer a atividade, quem fazer a manutenção é um homem que tem a função de operador. Então, isso tudo precisa ser equilibrado. Um detalhe importante quanto a isso na minha experiência nesse tipo de trabalho. Eu fui fiscalizar a segurança do trabalho em uma determinada obra grande, né, de construção de linha de transmissão, e lá uma pessoa foi fornecer um equipamento dessa natureza. Eu solicitei do equipamento um laudo no bons vistos de segurança, um laudo que ele estivesse funcionando de acordo. A pessoa reclamou, questionou, falou que ela fazia manutenção do equipamento dela. Eu falei assim, não estou questionando a qualidade da sua manutenção. O que eu preciso é de um responsável habilitado na parte mecânica me dizer que o sistema hidráulico, me dizer que o sistema está funcionando de acordo. Por que isso? Tem o risco de o sistema hidráulico falhar, considerando lá que o equipamento estava até com boa aparência, mas ele já era um equipamento antigo. Então, nisso, eu não estou questionando a qualidade da manutenção, eu só quero um responsável técnico com recolhimento de ART. Então, depois de idas e vindas, discussões e mais discussões, acabou se colocando essa solicitação como uma regra. E foi compreendido que realmente o equipamento ele tem que estar com a manutenção em dia, mas além de estar com a manutenção em dia, precisa ter um responsável atestando que essa manutenção realmente está conforme. Ok, pessoal? Então é importante ter isso em mente. É claro que um equipamento desse novo está na garantia, vai passar por revisões do próprio fabricante, mas quando isso acabar, precisa ter um plano de manutenção e tem que se pensar legalmente, ter um responsável técnico por isso, para testar. Às vezes quem faz a manutenção é até um mecânico, até que vamos partir da premissa que é um excelente mecânico, conhece muito bem o negócio, faz a coisa no padrão que precisa. Contudo, sabemos que legalmente, se acontecer um evento, o documento de manutenção com a ART de um responsável que fez aquela manutenção, ele é a pessoa qualificada e habilitada que deu o parecer. Então, tem valor jurídico isso. Tá certo? Então, é importante ter isso de uma maneira bastante apropriada. E, por outro lado, o operador tem que bater um checklist no equipamento. Então, existe o checklist com itens que o próprio operador tem que enxergar. Precisa colocar essas coisas nos seus devidos lugares. Tudo bem? Aqui mostrando a bomba hidráulica, né? Os controles, travel do motor, né? Cilindros, também os outros cilindros, que o sistema
Isso aqui pode falhar, então isso aqui tem que estar muito com a manutenção de maneira adequada, sistema hidráulico. Aqui uma outra coisa também, conhecer bem o gráfico de carga. Então você que está tendo esse curso, é importante dar uma analisada no gráfico de carga e vendo também se tem condição de trabalhar no negativo. Aqui está trabalhando no negativo. Então esse equipamento trabalha no negativo, então eu já tive algumas experiências nesse sentido, que ia trabalhar no negativo e nem todos dá para trabalhar no negativo. Então é importante saber se tem condição de trabalhar no negativo. Então esse aqui tem uma inclinação, né, para se trabalhar no positivo e também no negativo. São informações importantes a se analisar no gráfico de carga, então, através do manual. Uma outra coisa bem importante é na cabine. Então tem cabine modernas aí, cabine inovadora, com tudo ergonomicamente projetado, cinto de segurança, a sinalização interna, sinalização externa, cabine confortável, muitas delas com vedada sob pressão, para que não entre poeira, outras também têm ar-condicionado automático. Então, ambientes de cabines hoje de escavadeira são bastante ergonomicamente bem projetados, são um alto grau de qualidade e tecnologia. Tem outros até que, se você for exceder o gráfico de carga, ela mesmo já tem o bloqueio. Então são coisas, itens de segurança muito importantes, mas mesmo tendo muitos itens de segurança, o que vai garantir a confiabilidade desses itens de segurança é a manutenção preventiva, corretiva, em dia. Então isso tudo vai manter o equipamento funcionando com perfeição. Que essa é uma das questões muito sérias no campo da manutenção. Tem gente que tem a cultura de deixar quebrar para fazer manutenção. Então, na verdade, nós temos que procurar. Quebrar é possível, né, acontecer, mas é importante ter uma preventiva. Como são equipamentos mais modernos, tem muito equipamento eletrônico, e isso precisa de uma manutenção preventiva para que possa ter confiabilidade esse dispositivo de segurança. Tudo bem? Ó, estrutura de proteção contra a queda de objetos, está protegido por cima, contra intempéries também, iluminação, tem que ter a sirene em caso de movimentação, isso tudo, e a área, pelo profissional de segurança ou até o próprio operador, fazer uma delimitação da área, sinalização e delimitação, para que quem estiver passando por perto mantenha a distância segura. Então, a estrutura de proteção contra a queda de objetos, muito bom. Aí, utilizar o cinto de segurança, sirenes conforme NR11, extintor de incêndio. A área de atividade deverá estar sinalizada e o retrovisor bem regulado, evitando ponto cego. É o princípio da dirigibilidade. Quem tem CNH sabe da importância de ter um retrovisor regulado conforme seu tamanho, para que diminua bem o ponto cego. E, não menos importante, a sinalização externa, para evitar esse tipo de problema. Detalhe importante que a gente orienta: quando a pessoa for entrar no equipamento desse, ela sentar antes de operar, perceber o equipamento, dar uma percepção do ponto cego. Já teve equipamentos que eu sentei para fazer uma análise de segurança e se observava o ponto cego bem grande em relação até à própria estrutura do equipamento. Então isso tem que se levar em conta para ter essa percepção de risco e da necessidade de outras medidas complementares de segurança. Uma delas é a sinalização e delimitação da área que está sendo feito o trabalho. Erros mais comuns. Então vamos lá. Veja abaixo 10 falhas terríveis que um operador de escavadeira não deve cometer. Então tá lá. Não lê o manual de instruções do equipamento. Então você que, seja a função que você tiver, que você exercer, vamos supor que você seja o operador, você tem que ler. Vamos supor que você seja o pessoal de segurança do trabalho. Cobrar o pessoal ler, não deixar o pessoal trabalhar no equipamento sem ler. E o próprio profissional de segurança, como o encarregado, o supervisor, lê esse manual para ele conseguir identificar se o operador está tendo falha. Então é importante ter esse conhecimento.
E nesse próprio manual se consegue extrair as informações do checklist necessário. Tudo bem? E aqueles pontos que observa-se que o operador está falhando, fazer diálogo de segurança com ele, conversar com o grupo que opera na escavadeira. Então tá lá, ó. O operador de escavadeira deve ser um profissional que, além de apenas manusear o equipamento, operar o equipamento, precisa obter um conhecimento profundo sobre o tipo de maquinário em que está trabalhando. Desse modo, saberá lidar com possíveis imprevistos que o equipamento possa apresentar futuramente. Então tem que ler o manual sim, conhecer todos os mostradores do equipamento e qual é o comportamento, quais são os níveis de os mostradores vão sinalizar para ele, certo? Saber interpretar tudo isso. Não testar o maquinário antes de utilizá-lo. Então é um princípio de NR11. Bater o checklist e fazer uma operação elementar. Mesmo se a escavadeira se encontrar em perfeitas condições, o ideal é o operador familiarizar-se com o equipamento. Com essa atitude preventiva, ele consegue se acostumar com a velocidade e a potência do maquinário. Então isso tem que ser diário. Toda vez que for utilizar, fazer esse teste. Além de aplicar o checklist, logicamente. Não isolar ou sinalizar a área onde ocorrerá a escavação. Já comentamos sobre isso. É preciso ter a percepção de risco, o tamanho do equipamento e criar uma delimitação e sinalização na área proporcional. Não respeitar os limites da escavadeira. Um dos piores erros cometidos pelo operador da escavadeira é não respeitar os limites do equipamento. O ideal é respeitar as limitações do maquinário. É necessário cautela ao manuseá-lo, evitando, por exemplo, fazer curvas perigosas durante a operação. 5. Realizar escavações em locais com inclinação. Então, analisar o cenário que eu vou estar fazendo a escavação. E muitas das vezes eu tenho que preparar um local para colocar o equipamento para fazer a escavação. Não pode simplesmente ir lá, entrou, já parou o equipamento, já começa a fazer a escavação. Não, nem sempre é assim. Então eu preciso dar uma analisada no cenário, tá? Para perceber o cenário, ver o tipo de solo também. Às vezes é um solo que já está enfraquecido, um solo com erosões, solo às vezes que está com uma camada de pó muito elevada também, e às vezes o solo úmido, isso tudo, o solo úmido, às vezes também após chuvas torrenciais que já criam um enfraquecimento do solo, se entrar um equipamento mais pesado pode desmoronar, então já teve muitos acidentes desse jeito. Fumar ou falar ao telefone durante a operação do maquinário. Hoje, muitas empresas estão tendo esse cuidado. Fumar já é uma coisa praticamente pacificada, né? Muitas empresas têm, a maioria das empresas tem local até para fumar e é proibido fumar num monte de outros lugares, coisa que não era anos atrás, coisa de 15, 20 anos atrás não era. Então isso é uma coisa que já está mais, de certa forma, pacificado. Por um outro lado, hoje temos um outro problema que é falar ao telefone. Então falar ao telefone, a gente sabe que para quem dirige já é falta grave, para quem opera um equipamento perigoso também, falar ao telefone vai servir de aumento do risco do acidente. Então, é importante às vezes, nem permitir utilizar, ficar operando o equipamento falando ao telefone. Então, parece uma medida antipática, mas frente a uma análise de risco, frente ao cenário, é o ideal até, às vezes, proibir o uso do telefone, não permitir o uso do telefone. A pessoa tem que ir ao banheiro e tudo, então, na hora que ela for satisfazer a necessidade dela, ela fazer uso do telefone dela. Então, ter isso bem definido. Pessoa conversar com seus contatos, para que eles mandem mensagem por escrita ou em áudio e falar que não tem condição de ficar atendendo o telefone o tempo inteiro, não. Então, essas são medidas importantes. E tem empresas já trabalhando assim, tem construtoras, já li muitas reportagens de empresas tendo esse cuidado, que já viu que isso é um novo tipo de risco que está aparecendo, né? Então, as redes sociais, elas fazem com que as pessoas às vezes recebem uma mensagem, aí apita ali o celular, pronto, já cria uma certa ansiedade, já provoca uma certa ansiedade, ainda mais se o operador estiver aguardando algum contato de alguém, um contato importante para ele, então já vai criar um grau de ansiedade nisso, podendo provocar um acidente. 7. Evitar o uso dos EPIs de proteção individual. Você sabia que acidentes envolvendo escavadeira durante a execução do serviço pode causar graves acidentes. Por isso,
O uso dos EPIs, como capacete, luva, protetor auditivos e botas de segurança, é indispensável. Então, no caso, não é evitar o uso, não, é fazer uso do EPI para garantir a segurança do operador. Desculpa, até agora que eu observei uma falha aqui, tá certo? Então, não evitar de fazer o uso dos EPIs, sempre fazer o uso dos EPIs. 8. Manter o equipamento próximo à rede de linhas elétricas. Opa, isso aqui é uma coisa muito séria. Então a gente já sabe que ela pode se movimentar, tirando material, colocando no lugar, e nessa operação pode se aproximar das zonas de risco em linhas elétricas, que as linhas elétricas têm uma distância de segurança, o dielétrico, que é proporcional a 1 centímetro por kV, então precisa se manter aquela distância. Já ocorreu muitos acidentes, caminhões basculando, e a caçamba se aproximando da área com dielétrica, né? Rompeu o dielétrico e se aproximando, em outras palavras, do campo eletromagnético, que acontece na transmissão de energia. Então, nisso, é bom ficar muito atento com as linhas de 13.800 volts, que é muito comum nessas áreas onde está tendo obra. E, por outro lado, também, outras linhas de transmissão de energia. De qualquer forma, é preciso se manter a distância segura. Por um outro lado, o equipamento também, que se estiver próximo, ele tem que estar aterrado. Mesmo estando numa distância de segurança adequada, vamos supor, fazer um trabalho perto de uma linha, debaixo de uma linha de 500 mil volts. Então a gente sabe que é 1 centímetro por kV, 5 metros no mínimo de distância. Isso é o mínimo, podendo aumentar para se tornar mais seguro. Contudo, há uma perda de elétrons nessa transmissão de energia e vai ter contato com a superfície metálica da escavadeira, vai carregá-la eletricamente. Então a escavadeira precisa estar aterrada para que essa energia seja drenada para o solo. Então isso são informações importantes para manter a segurança. 9. Sair da escavadeira com ela ligada. Então, não se pode fazer isso. Você sempre tem que desligar. Evite sair do equipamento com ele ligado. Com essa atitude cautelosa, o operador da escavadeira evita causar possíveis acidentes graves no local de operação. Então, isso é comportamento seguro. Não manter a área de escavação limpa. Então, isso também é um problema. Às vezes vai colocando muito material, chega uma hora que começa a criar problemas para o próprio operador. Antes de pensar em realizar a escavação na obra, faça uma limpeza no local para facilitar a operação do equipamento, retirar rochas, escombros e sujeira de maneira geral. Então, a área de trabalho, uma área organizada, sempre vai favorecer a operação melhor da escavadeira. Então, são 10 falhas que precisam ser evitadas. Orientações de segurança. Um operador de escavadeira é o responsável pela operação do maquinário. Por isso é essencial que esse tipo de profissional seja habilitado para saber como manuseá-la em uma obra. Então, isso é indispensável, o profissional ser habilitado e ter um comportamento seguro. Apesar de ter recebido treinamento sobre as técnicas de manuseamento do equipamento, mesmo assim ele pode cometer falhas terríveis durante a operação. Para te ajudar a evitar esses possíveis erros, listamos 10 falhas terríveis que o operador de escavadeira não deve cometer. Então vamos lá. Use somente peças de reposição do fabricante. Peças substitutas podem não atender aos padrões exigidos. Anote o número de modelo e o número de série da unidade na capa deste manual. O departamento de peças precisa dessas informações para garantir que você receba peças corretas. Então, não dá jeito. Então, isso aí, o mercado sempre teve muitos problemas de pessoas usarem outras peças usarem outras peças não seguindo as que são de fato do equipamento. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, ver a causa raiz, quem projetou se pensou numa série de aspectos e itens de segurança para uma operação adequada. Se eu pego um outro equipamento que não vai sofrer o mesmo tipo de impacto ou de exigência, ele acaba não atendendo. Então,
não se deve ter improviso nesse tipo de coisa, considerando que improviso é um comportamento negativo em relação à prevenção de acidente e também até à qualidade. Os dados de vibração e os níveis de pressão sonora para este equipamento são influenciados por muitos parâmetros diferentes. Alguns itens estão listados abaixo. Então, antes de falar dos itens abaixo, todo equipamento que provoca ruído e vibração, é preciso fazer avaliação ambiental baseado na NR15. Então, na NR15 tem um anexo que trata de ruído, preciso fazer uma dosimetria desse trabalhador. Quando não, uma avaliação pontual e aplicar as fórmulas necessárias para chegar à dose. Por um outro lado, também fazer avaliação de vibração. Como ele opera sentado, será uma avaliação de corpo inteiro lá com o equipamento para ele sentado, podendo às vezes até fazer as duas. Fazer também a vibração de corpo inteiro e a vibração de mãos e braços, que ele estará operando o equipamento e não sabe qual a vibração estará chegando até ele. Então, o que compromete, o que pode aumentar, o que pode criar uma variação nas vibrações e nos ruídos? Manutenção, peças que vão sendo com o tempo afrouxando, né? O próprio envelhecimento, desgaste, isso tudo tem a tendência de aumentar o ruído. Então é importante não é se fazer avaliação de ruído uma vez, mas a norma não exige que se faça continuamente, mas eventualmente, fez uma vez, daqui a 2, 3 anos fazer novamente, para ir tendo um histórico e ver se houve as variações nesse nível de ruído. Tipo, né, idade e condição do veículo rebocador, se o rebocador tem ou não compartimento de cabine e configuração do veículo rebocador. O ruído e a vibração devem ser avaliados dentro do campo da higiene ocupacional, como já comentamos aqui em NR15. Treinamento, comportamento, nível de estresse do operador. Organização do local de trabalho, condições do material de trabalho, meio ambiente devido às incertezas associadas ao veículo, rebocador, operador e local de trabalho. É impossível determinar com precisão os níveis de pressão sonora ou os níveis de vibração da máquina e do operador para este implemento. Então, precisa fazer avaliação dentro da estrutura ocupacional, de higiene ocupacional. Recomenda-se a criação de um procedimento de trabalho. Procedimento de trabalho envolvendo todos esses itens que estamos abordando até agora. Procedimento de operação. Procedimento de manutenção preventiva, preditiva e corretiva. O manual do equipamento já nos dá ajuda nisso. Laudo por profissional habilitado para testificar a segurança do equipamento. Pode ser também veículos, como o caso de o MUNC estando acoplado, já é um outro assunto, mas tem o caminhão MUNC e tem o MUNC que é o equipamento que é acoplado, fixado no MUNC. Então, é salto de veículo. Mas o equipamento, escavadeira, que é o nosso assunto, pediu o laudo. Isso quando ele está fora de garantias, para que tenha aquela responsabilidade técnica civil e criminal referente à segurança do equipamento. Procedimento de segurança para essa atividade. Procedimento de operação pode ser combinado ao procedimento de segurança. Ou os dois podem atuar separadamente. Depende do porte da empresa. Então tem empresas que juntam o procedimento de operação ou o procedimento de trabalho com o procedimento de segurança. Mas tem empresas que têm seus órgãos separados, numa estrutura organizada nesse sentido, eles acabam até tendo lá o procedimento de segurança para a atividade e o procedimento de operação. Procedimento de sinalização, também competência do órgão de segurança. Dependendo das condições climáticas, possui procedimento para aterramento elétrico. Já comentei sobre isso. Ainda mais estiver perto de rede elétrica, manter a distância para não haver circulação de corrente, mas por outro lado, vai se carregar eletricamente o equipamento. E com isso ele precisa estar aterrado. Vai se carregar eletricamente por ação da indução e precisa estar aterrado. E também a descarga atmosférica, dependendo da região. O Brasil é o país com mais descarga atmosférica no mundo, então isso deve ser levado em conta. E por conta disso, na região do Vale do Paraíba é uma das que tem maior incidência de descarga atmosférica. Então é importante levar em conta isso. Principalmente se o tempo estiver fechado e coisa aí, paralisar a atividade. Está aterrado e tudo, mas parar a atividade. Procedimento com checklist antes do uso. Fazer aquela checagem antes de operar o equipamento, ligar o equipamento,
verificar óleo, antes de ligar, verificar óleo, verificar as condições, movimentar o equipamento, ver se está tudo funcionando e as leituras dos instrumentos internos, se está confiáveis. Então, os adesivos, aqui ó, temos os adesivos que precisam estar fixados na máquina. Com o tempo, os adesivos vão deteriorando. Então, é importante ou mandar fazer ou tentar buscar um local que forneça, ou até no próprio fabricante, forneça os adesivos para que possa se fazer a substituição daquele que está danificado, que é comum pela própria operação, com o tempo vai se danificando. Ó. Risco de fluido, está aqui, ó, mostrando, ó, risco de fluido sob alta pressão. Então, um fluido que escape sob pressão pode ter força suficiente para penetrar na pele, provocando um acidente pessoal grave. Então, essa informação já ajuda até no procedimento. Então, você lê com calma aqui esse tipo de informação. Tem que estar adesivado, mas também é bom estar em procedimento. Ó, ligue antes de escavar. Mas aqui é outro passo. Então, está mostrando, entre em contato com todas as concessionárias de serviços públicos locais antes de escavar, antes de iniciar qualquer projeto de escavação. Entre em contato com as concessionárias de serviços públicos locais para notificar de que pretende escavar e localize todas as linhas subterrâneas das concessionárias de serviços públicos, tá vendo? Então, existem lugares com cabos de eletricidade, existem lugares com cabos tubulação de gás. Então, hoje, segundo os especialistas em incêndio, quanto mais a cidade vai se tornando urbanizada, mais perigosa vai se tornando, inclusive, no aspecto subterrâneo. Isso tem que ser levado em conta. Eu tenho conta as evidências de linhas de concessionária de serviços públicos não marcadas e entre em contato com outros, se necessário. Deixe de localizar linhas das concessionárias de serviços públicos. Então, essas informações aqui podem estar entrando na tarefa de análise de risco como recomendações complementares. Então, guarde bem isso que eu estou falando aqui. Pontos de esmagamento ou risco de esmagamento. Então, isso aqui são as partes de zona perigosa do equipamento da máquina também, além de escorregar. Remover a chave de partida, nunca deixar ali, porque às vezes pode ter um curioso que vai lá fazer uso ou brincar, a pessoa, tem gente de tudo quanto é tipo. Então nós estamos vendo aqui, ó, ler os manuais, ó, flutuação do cilindro, ó, outra recomendação de ler os manuais. Então tudo isso, a graxa, quanto tempo está sendo utilizado a graxa, indicar uma graxeira se necessita de lubrificação. Adesivo de controle de operação aqui, ó. Então a pessoa está usando lá o equipamento de operação, então ela vai sabendo como fazer esse tipo de movimentação. Ó. Adesivo de mensagem de segurança adicional. Ó. Controle de velocidade de giro. Ó. Rápido demais ou lento demais. Trava da lança. Ó, que interessante. Se não travar a lança em alguns momentos, pode ser que a lança arrie. São falhas que podem ocorrer. Então, a trava de giro. Então, isso aqui, todas essas informações de segurança tem que ser levada em conta, tem que estar adesivada no equipamento e o operador saber fazer essa leitura. O que a gente sempre recomenda? Vai lá no campo com o operador e pergunta para ele, mostra para ele, depois faz uma pergunta para ele, faz ele operar e sabendo fazer a leitura nesses tipos de adesivo, de sinalização, de mensagem de segurança. Orientações. Caso a sinalização e adesivos estiverem deteriorados, na máquina orientamos que seja comprado para adesivar a máquina novamente. Instruções de fabricante. Antes de operar, a responsabilidade principal pela segurança com este equipamento é do operador. Verifique se o equipamento está sendo operado somente por pessoas treinadas que tenham lido e compreendido o manual. Isso já comentei no início. Por outro lado, não menos importante, o comportamento seguro. Às vezes a pessoa tem até qualificação, tem até experiência, tudo, nunca se envolveu num acidente, mas foi muitas vezes por sorte, por Deus ajudou, mas por outro lado ele não tem comportamento seguro. Então, quando a pessoa é muito rapidinha nessas coisas, ou muito retardatário, que toda atividade exige uma velocidade. Igual, por exemplo, trabalhar com elétrica. Você precisa de um perfil apropriado para trabalhar com uma coisa que pode levar a óbito. Isso aqui também. Esse equipamento também é de escavadeira. Então tem atividade que até nos permite errar, não é tão exigente. Permite errar e se errar não tem grande prejuízo. Mas tem atividade que se falhou,
a falha não tem como reverter. Então, isso tudo, precisamos discernir isso frente aos cenários de risco e o comportamento das pessoas em relação ao trabalho. Se houver alguma parte do manual ou função que você não entendeu, entre em contato com a concessionária autorizada ou com o fabricante para obter assistência adicional. Isso é possível acontecer? Com certeza. Até no manual de carro, se você ler, tem coisas ali que talvez você fique com uma certa dúvida. Aí precisa se fazer uma pesquisa mais apurada para solucionar o problema. Mantenha este manual disponível para consulta. Então o manual tem que estar dentro do veículo. Às vezes o manual ali e tem o manual com a segurança do trabalho com o operador. Hoje, muitas empresas disponibilizam não só o manual impresso, mas também de forma digital. Então é importante até para quê? Para o homem de segurança estar ali lendo de vez em quando ou até aperfeiçoando os seus procedimentos para que venha se trabalhar cada vez mais com a segurança no alto padrão. Instrução de fabricante, símbolo de alerta de segurança. Este é o símbolo de alerta de segurança utilizado por essa indústria. Esse símbolo é utilizado para advertir sobre possível acidente pessoal. Não deixe de ler cuidadosamente todas as advertências. E aqui, pessoal, nós finalizamos o vídeo 2 de 5. Então, desejo a vocês bons estudos, boa sorte. Se tiver dúvidas, nos encaminhem para que possamos estar respondendo e tirando as dúvidas. Tudo bem? Até mais.